Olá, eu sou o Henrique e hoje é um sábado sem Copa do Mundo, mas com um evento quase tão grandioso e popular. O Vale a Pena Ver de Novo Tênis 1 Minuto. Hoje trazendo os 5 tênis de corrida que decepcionaram na primeira metade de 2026. Sim, esse foi um semestre muito positivo para a indústria dos tênis de corrida, com ótimos lançamentos de ASICS, Keep Run, Adidas, Puma e principalmente das marcas chinesas, que invadiram o país passando pelo estreito de AliExpress. Mas como nada é perfeito, com exceção do Evo SL, alguns modelos deixaram um gostinho de poderia ser melhor. E para esse vídeo eu separei os 5 que mais me decepcionaram nos últimos 6 meses. O ASICS Gel Pulse 17 SE, que há 3 anos era o mais querido do Brasil, e hoje é um tênis de corrida sem graça. O Mizuno Space 5, que parece ser bom, mas engana bem, pois para ser ruim ainda tem que melhorar muito. O ASICS Sonic Blast, que não vingou, começou a ser vendido por R$ 1.400 e hoje está por R$ 790, e ainda sem vendas. O ASICS Magic Speed 5, que no papel tem tudo para ser um super trainer de ponta, mas que na prática não convence. E o Nike Pegasus 42, que nem é um tênis de corrida ruim, mas carrega tecnologias ultrapassadas, correndo o risco de ficar obsoleto, infelizmente. Reveja! Olá, eu sou o Henrique com um novo episódio de Baratinhos de Segunda. Um quadro aqui do canal apenas para quem não recebe os super salários do funcionalismo. Hoje apresentando o ASICS Gel Pulse 17 SE. O canal acompanha a franquia Pulse da ASICS desde a versão 13, lançada no final de 2021. Aliás, o ASICS Gel Pulse 14 era o tênis de corrida mais popular no Brasil em 2023, quando começou a decair principalmente por causa do lançamento do Olympus Corre 3. Com o ASICS Gel Pulse 15, eu aprendi que existem diferenças significativas entre os modelos fabricados no país e os fabricados lá fora. E a diferença não é a nosso favor. Com o ASICS Gel Pulse 16 eu já havia desanimado, mas com o ASICS Gel Pulse 17 acho que chegamos num ponto de não retorno. Com 38 mm de altura de entressola e um drop de 8, ele está 2 mm mais alto do que a versão 16, mas a grande novidade é que não é mais a espuma Flight Foam, e sim a Flight Foam Blast. E o SE Special Edition é uma indicação de que é fabricado no Brasil. O peso disparou para 320 gramas no tamanho 42, 18% a mais do que a versão anterior. Eu achei que pudesse estar errado, pois tinha lido no site que ele pesava 270 gramas no tamanho 41. Pesei em 2 balanças e o resultado foi esse aí, 320. A boa notícia é que ele vem com a orelhinha na parte de trás, olha aí que beleza! O solado utiliza a ASICS High Abrasion Rubber Plus, a borracha responsável pela alta durabilidade dos tênis da marca. E justiça seja feita, o ajuste da ASICS melhorou muito nos últimos anos, nota 8. Apesar de cadarços desnecessariamente compridos, o lockdown é firme e escorrega pouco no calcanhar. E não precisa comprar um número maior, sua numeração casual vai ficar certinha. Acontece que daqui para frente é só para trás. O conforto e amortecimento é apenas ok, nota 7. A composição da Flight Foam Blast me parece estar um pouco mais dura do que o normal, o que prejudica o amortecimento. O conforto também não é dos melhores, pois o bonito aqui esquenta um pouco. Já a experiência de corrida decepcionou, nota 6,5. Tudo vai bem até você começar a correr, pois a espuma fica mais firme ainda e a resposta muito baixa. O tênis é extremamente flat, que chega até a incomodar a sola do pé durante a passada. E como eu disse antes, esse cabedal esquenta um bocado.
Essa programação visual é o exemplo exato do design criado para ASICS pelo faraó Ramsés II em 1250 a.C. e que dura até hoje. Nota 6,5 em estilo. A ASICS Brasil está vendendo em seu site por R$ 600, mas dá para encontrar por 400, o que eu ainda acho muito dinheiro para o que o consagrado oferece. Nota 6,5 em custo-benefício. Se você deseja adquirir um ASICS e tem esse orçamento para gastar, vá no VersaBlast 4 ou no Dynablast 5. Bem melhores. E usando a minha assertiva metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final das mais baixas do ano, de 6,9, que eu mantive como nota emocional para o ASICS GeoPulse 17 SE. Você ouviu Need You Tonight, mais um single de sucesso do álbum Kick, do INXS. Olá, eu sou o Henrique com mais um episódio de Baratinhos de Segunda. Um quadro aqui do canal dedicado aos modelos de entrada que, mesmo sendo de entrada, não são nada baratinhos. Hoje apresentando o Mizuno Space 5. Desde que acertou com as espumas Enerzy e Enerzy Next, a Mizuno vem movimentando esse mercado com o lançamento de ótimos tênis de corrida, como o Wave Rider 29, a linha Neo com o Neo Aura, o Neo Zen e o Neo Vista, e a turma Hyper Warp, em que eu já testei aqui no canal o Hyper Warp Pro. Excelente! Já na prateleira dos tênis de entrada prevalece um canavial descontrolado que pode confundir o consumidor médio. Usando como plataforma uma espuma mais simples, a Softear Foam, dá uma olhada como tem variedade hoje em dia. Tem o Action 4, o Cool Ride 3, o Lively, o Jet 8, o Virtual 2, o Goya 3, o Atlantis 2, o Oracle e o Mizuno Space 5. Às vezes dá até a impressão de que é tudo o mesmo tênis. O gigante espacial Space 5 aqui faz jus ao nome, pois pesa incríveis 370 gramas no tamanho 42, uma espécie de Júpiter dos tênis de corrida. Fabricado no Brasil, é um Daily Trainer com 36 mm de altura de entressola e um drop de 10, e vem com uma versão firme da espuma Softear Foam. Pelo menos a etiqueta de preço que acompanha é amigável. Outro ponto positivo é a orelhinha na parte de trás. Esse é um bom garoto. A proteção de borracha se concentra na metade frontal do solado, mas deixa bastante espuma exposta ao solo. Mas como essa Softear Foam está bem firme, eu acredito que deva durar bastante. O ajuste é muito bom, nota 8. Apesar de ser um tênis de dimensões planetárias, o sistema de amarração consegue garantir um lockdown decente. E não precisa comprar um número maior. Ele já é grande o suficiente para acomodar os seus pezinhos. Conforto e amortecimento não é dos melhores, nota 7. Ele não chega a ser desconfortável, dá para usar no dia a dia. Mas não conte com o consagrado com essa espuma firme para ser um tênis de amortecimento. A experiência de corrida não é boa, nota 6,5. Eu costumo relevar um pouco a diferença de peso entre os tênis de corrida, mas nesse aqui é impossível não notar a força gravitacional que o abençoado exerce na sua passada. Combinado com a dureza da espuma, acaba sendo um tênis cansativo para a corrida. A programação visual é como Júpiter e Saturno, dois planetas muito bonitos, nota 8 em estilo. Hoje você pode comprar o Space 5 por R$ 200 no Magalu, mas isso não justifica a sua performance. Nota 7,5 em custo-benefício. Minha sugestão é aproveitar a oportunidade do preço baixo e comprar para uso casual. Mas só para o casual. E usando a minha metodologia de média ponderada que não previu a eliminação precoce do Mengão na Copa do Brasil, chegamos a uma nota final baixa de 7,3, que eu vou reduzir para 6,9 como nota emocional,
para o Mizuno Space 5. Continuando com a semana das músicas mais tocadas nos 20 anos do Spotify, o segundo lugar ficou com Ed Sheeran, Shape of You. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o ASICS Sonic Blast. Está começando a ficar difícil acompanhar a linha de tênis de corrida da ASICS, porque tem mais modelos do que gente na Caixa Econômica Federal no dia 5. Começando com a linha de entrada, que conta com o Gel Pulse, o Gel Contend, o Gel Electros, o Gel Meteora, o Gel Excite e mais alguns. Aí vem os que eu chamo de os clássicos: o Hyperspeed, o Magic Speed, o Kayano, o Cumulus e o Nimbus. Tem também os Rockers, com Evoride Speed, o Noza Tri e o Glide Ride Max. E tem a galera também dos avulsos, como o GT1000, o GT2000 e o Gel Kinsei Max. Sem esquecer os super tênis de competição, o S4+, Yogiri, o Metaspeed Sky, o Metaspeed Edge e o Metaspeed Ray. Acabou, né? Não! Ainda tem toda a linha Blast, com o Versa Blast, o Dyna Blast, o Nova Blast e o Super Blast. Aí a ASICS olhou para esse canavial de tênis de corrida e pensou: tá pouco, vamos criar mais dois, o Mega Blast e o Sonic Blast. E olha, tem muita coisa acontecendo nessa espécie de Nova Blast com placa. São incríveis 46 mm de altura de entressola com um drop de 8 e dois tipos de espuma, a nova Flight Foam Turbo ao quadrado e a Flight Foam Blast Max. Entre as duas camadas de espuma mora uma placa 3/4 em Pebax, e toda essa engrenagem consegue ficar abaixo dos 300 gramas, 275 no tamanho 42. Veredito antecipado: esse tênis é um PDG maravilha. Obviamente ele não traz a orelhinha na parte de trás e vem com um solado que é o ponto fraco do modelo, com um gripe apenas ok e pouca proteção de borracha. O ajuste me surpreendeu, nota 8. A amarração é bem eficiente e o lockdown seguro. E não precisa comprar um número maior, o seu número casual já vai ficar certinho. Não é exatamente uma joia rara em conforto e amortecimento, nota 7,5. A combinação das duas espumas com a placa o coloca no lado mais firme da força, lembrando muito o Saucony Endorphin Speed. Mas é na experiência de corrida que o Sonic mostra todo o seu potencial, nota 9. Além de tudo que já foi falado, ele vem com uma geometria rocker bem agressiva, gerando uma propulsão acima da média. E ganha muitos pontos também pela sua versatilidade, pois além de ser um daily trainer, é um dos melhores modelos de velocidade que eu já testei. Pena que seja um pouco instável, mas isso é coisa que dá para melhorar na versão 2. Finalmente, a ASICS mudou um pouquinho sua programação visual, que é a mesma desde que foi criada pela rainha Nefertiti em homenagem ao seu enteado Tutankhamon, em 1300 a.C. no Egito. Nota 8,5 em estilo. R$ 1.400 é um pouco acima do preço dos super tênis com placa. É outro ponto de melhoria para a versão 2, nota 7,5 em custo-benefício. Eu aproveitei e fiz corridas comparativas com o Nova Blast 5 e com o Super Blast 2. No caso do Nova Blast, acho que não são concorrentes e formam uma boa dupla de rodízio. No caso do Super Blast, eu ainda estou na dúvida. Vou analisar melhor dentro de um terça-feira fight. E usando a minha metodologia de média ponderada que está prevendo que Bia Haddad chegará nas semifinais do US Open, chegamos a uma nota final fabulosa de 8,2.
para o ASICS Sonic Blast. E ainda vou aumentar a nota emocional para 8.5, um dos melhores lançamentos do ano. Essa semana vai ser só cover dos Beatles, como Stone Temple Pilots interpretando Revolution. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o ASICS Magic Speed 5. Olha, se eu fosse dono da ASICS, não investiria mais em novos modelos de tênis de corrida e passaria a vender única e exclusivamente o Quarteto Fantástico, formado por Nova Blast 5, Nimbus 28, Metaspeed Sky Tokyo e Mega Blast. E já tenho até o discurso prontinho. Pessoal, eu sei que é difícil, mas mesmo que a gente se esforce muito, nunca vamos conseguir criar algo melhor do que esses 4 piques das galáxias. Vamos continuar a vender os baratinhos nos países, mas globalmente serão só esses 4 abençoados. E uma decisão polêmica como essa teria um efeito colateral positivo, que é resolver a questão do Magic Speed. Eu comecei a acompanhar a franquia a partir da versão 2, que levou uma boa nota 8.1 na avaliação. O Magic Speed 3 veio ainda melhor, nota 8.2. A placa de carbono ficou inteiriça e a Flight Foam Blast Plus ocupou toda a entressola. A versão 4 veio totalmente diferente e levou uma nota 7.8. O tênis ficou mais alto, mais pesado e foi adicionada a espuma Flight Foam Turbo. E aí ele meio que perdeu sua identidade de modelo de velocidade, migrando para a categoria Super Trainer, mas numa prateleira inferior. O Magic Speed 5 veio para tentar voltar às origens. Ele perdeu 6 mm na altura de entressola, que é coisa pra caramba, agora com 37,5 mm, e 1 mm no drop, agora de 7. Com isso, o peso caiu 14%, ficando bem leve, com 215 gramas no tamanho 42. A Flight Foam Turbo foi substituída pela Flight Foam Leap, por cima da Flight Foam Blast Plus. E nem trouxe a orelhinha na parte de trás, mas deveria, porque é muito difícil de calçar. E o solado me parece bem protegido para manter uma durabilidade acima da média. O ajuste é bom, nota 8. Depois que finalmente você consegue calçar, o sistema de amarração com cadarços serrilhados propicia um lockdown seguro. A numeração a ser escolhida é um pouco complicada. No número casual até que sobra um espaço razoável na ponta, mas ele é tão estreito que se seu pé for um pouquinho mais largo não vai entrar. Melhor experimentar antes. Conforto e amortecimento levou nota 7,5. Eu sei que ele não é um tênis de amortecimento, mas achei que a combinação das duas espumas não funcionou bem não. A experiência de corrida também ficou numa nota 7,5. O ponto alto é que ele é bem levinho, mas mesmo sendo mais baixo, acabei sofrendo um pouco com a instabilidade. Além disso, a combinação dessas duas espumas resultou numa responsividade bem mais baixa do que eu esperava para um modelo de velocidade com placa. Esse é o homem de Neandertal, uma espécie humana que viveu na Terra durante 400 mil anos. Cientistas não sabem com certeza por que os Neandertais não sobreviveram. O que sabem mesmo é que eles criaram a programação visual da ASICS um pouco antes de sua extinção, há 40 mil anos. Nota 7,5 em estilo. Ele foi lançado por R$ 1.400, um preço não muito realista. Ainda mais se considerarmos que seu concorrente direto, o Streakfly 2, está por R$ 1.000 no site da Nike. Nota 6 em custo-benefício. E usando a minha inabalável metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final baixa de 7,3, a mesma nota emocional para o ASICS Magic Speed 5. Vão ser 2 semanas de YouTube seguidas. Olá, eu sou o Henrique, quase restabelecido de uma cirurgia odontológica e aproveito para agradecer os votos de melhoras que recebi aqui no canal.
Não esquece de me agradecer, seu arrombado. A inteligência é artificial, mas a grosseria é absolutamente natural. Hoje apresentando o Nike Pegasus 42. Essa aqui é a distribuição de idade dos seguidores e seguidoras do canal. Por ela dá para concluir que 75%, ou 3 em cada 4 pessoas que me assistem, não eram nascidas quando foi lançada a primeira versão do Pegasus, em 1983. E ele era assim na versão 1. Nota 0 em estilo. Só que ao longo dessas 4 décadas tornou-se um ícone do esporte da corrida. Um tênis muito popular e talvez o mais lembrado de todos os modelos lançados nesse período. Com 37 mm de altura de entressola, um drop de 10 e pesando 300 gramas no tamanho 42, suas especificações são exatamente iguais às do Nike Pegasus 41, seu antecessor. A novidade ficou pela inclusão de um AirPod ao longo de toda a entressola, como se fosse uma placa. E ficou 10% mais caro. No grande corte de custos que a Nike vem promovendo nos últimos anos, parece que ela eliminou a urininha na parte de trás. Não precisava. O solado talvez seja o ponto forte do Pegasus 42. Esse aí deve durar até no mínimo a Copa de 2054. Mais um pequeno parênteses para eu dar a minha opinião sobre esse tênis usando uma analogia da seleção brasileira. O Pegasus continua a ser um bom tênis de corrida, mas parece que parou um pouquinho no tempo, ficando para trás. Assim como a seleção brasileira, ele pode afirmar ser o único pentacampeão e com méritos. Mas hoje pertence a uma prateleira mais baixa. Na prateleira de cima existem seleções mais modernas que a superaram, como a Noruega, a Inglaterra, a Espanha, a Argentina e a França. E de uma forma realista, temos que admitir que hoje o Pegasus joga a Série B. O ajuste é ok, nota 7,5. Não é muito fácil negociar um bom lockdown com esse sistema de amarração, e com o tempo ele vai afrouxando. A numeração casual ficou boa para mim, mas esse é um daqueles casos que fica no limite de um número maior. Se puder experimentar antes, melhor. O conforto e amortecimento é muito bom, nota 8. Esse novo AirPod ao longo de todo o solado funciona literalmente como um colchão de ar, melhorando a sensação da já cansada espuma React X. A experiência de corrida é ok premium, nota 7,8. É estável e confortável, mas você sente um pouco o peso de 300 gramas. A propulsão da React X é apenas mediana, o que acaba tornando a corrida meio sem graça. Fica faltando emoção, sabe? 1000 coisas. Essa programação visual em camuflagem preta e branca, que é belíssima e está em alta no momento, está presente em vários modelos, como o Mizuno Neo Acera, o Mizuno Wave Rider 30 e o Adidas Adizero Dropset Pro. Nota 9 em estilo. Só que o preço de R$ 1.100 não funciona em termos relativos. É o mesmo do Adidas Adizero Evo SL e mais caro do que o Rebel V5 ou do que o Nova Blast 6. Não dá. Nota 6 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada que prevê que a essa hora a lenda Messi e seus assistentes estarão celebrando a vitória na Copa do Mundo, chegamos a uma nota final apenas ok de 7,5, que eu mantive como nota emocional para o Nike Pegasus 42. Essa semana será só de bandas que participaram do segundo Rock in Rio em 1991, começando com In Excess.